Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e esse daqui é o último vídeo de 2025 e como vocês já devem estar esperando, né, é o vídeo dos melhores do ano. Eu tenho tentado fazer todo ano aqui no canal uma espécie de cerimônia do Oscar, né, trazendo todas as categorias principais. Eu gosto muito de falar sobre a parte técnica também, além de atuações, roteiro e direção, claro. Então, né, para marcar aí o final de ano, 2025 foi um ano bem interessante, cheio de filmes instigantes de vários gêneros diferentes. Foi uma boa lista de ser montada aqui. Vamos lá fazer essa última retrospectiva de 2025, analisando aí diferentes categorias. Mas antes, claro, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, pessoal. Eu sempre começo os vídeos aqui de melhores do ano na categoria de atuações. Então, sem mais delongas, vamos começar com melhor atriz coadjuvante. Chase Infinity, uma batalha após a outra. I don't want to be your babysitter. I don't want to worry if you wrapped your car around a telephone pole. Well, I didn't wrap my... I didn't ask for this. That's just how the cards were rolled out. Glenn Close, Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. These sins I confess to you, Father. I have lied. I have killed. And now... Una Chaplin, Avatar, Fogo e Cinzas. Ewa. Yes. If I cut now, do you think Ewa will come to save him? E a vencedora, Amy Madigan, por A Hora do Mal. Well, I hate to say it, but his parents have been feeling unwell as of late, and I'm staying with them to help take care of Alex. Oh, so that's serious. Oh, no, it's not serious, nothing terminal. It's just a touch of consumption. Essa daqui eu já tinha certeza, desde que eu assisti o filme, eu já sabia que era uma das grandes performances do ano de uma atriz com a qual eu não era tão familiarizado, para ser sincero. É uma das grandes surpresas do filme, a grande antagonista por trás dos eventos de Weapons, que se revela como uma bruxa, né? Ela é uma bruxa, basicamente, que tenta se passar por uma pessoa normal, com uma maquiagem super forçada, rende excelentes momentos e, desde já, uma das grandes vilãs de terror dos últimos anos. David Johnson em A Longa Marcha. All for one! One for all. No, and again, I need to hear it louder. All for one! One for all! Hell yeah! Yeah, right, you know, Yeah, nice. Ralph Fiennes por Extermínio, a Evolução. It means remember death. Remember you must die. Benício Del Toro, Uma Batalha Após a Outra. Trash. You sure about that? Yes, ma'am. You been drinking today? I've had a few. A few what? Few small beers. Jacob Elordi, Frankenstein. I am the child of a charnel house. Wreckage. E o vencedor, Champagne, por Uma Batalha Após a Outra. You like black girls? I love them. I love them. Sem sombra de dúvida, para mim também, pessoal, uma categoria super fácil. O Champagne é um grande ator, nós já vimos grandes performances dele, mas eu acho que nada parecido com o Coronel Steve Lockjaw, de Uma Batalha Após a Outra, o grande antagonista desse filme. É um personagem asqueroso, nojento, meio cômico também, que tem um misto de insegurança e fúria ao longo dos eventos desse filme, que garante algumas caretas, expressões e reações também, onde o Champagne parece que está prestes a socar a câmera nesse filme. Eu certamente admirei bastante o que ele conseguiu fazer aqui em tornar uma das mais desagradáveis figuras de 2025 em um personagem fascinante. Sally Hawkins por Faça Ela Voltar. Oh no, my daughter's blind. Oh, is she here? No, she's passed. Sorry. Danielle Deadwyler por A Mulher no Jardim. My husband,
Bought it as a fixer-upper. Julia Roberts, em Depois da Caçada. You've constructed a life that hides your accidental privilege, neediness, desperate desire to impress. At least I have the self-respect to be obvious about what it is that I want. But you. Emma Stone, em Bugônia. You shaved off my hair? Yes, we've shaved off your hair. Why have you shaved off my hair? To prevent you from contacting your ship. My ship? Your ship. E a vencedora, Sophie Thatcher, em Acompanhante Perfeita. But apparently you speak it. I don't understand. I have memories, college, summer jobs. I've been to Japan. Desde que eu assisti Acompanhante Perfeita no começo desse ano, né, foi um dos primeiros, se não o primeiro filme original de 2025 que eu assisti, saindo aí no meio da temporada de prêmios passada, eu não consegui parar de pensar no extraordinário trabalho da Sophie Thatcher, que é uma atriz jovem que tá ganhando bastante espaço. Ela também estava no Herege no ano passado com o Hugh Grant. Aqui ela interpreta uma androide que não sabe que é uma androide e cujo despertar, o que ela vai aprendendo e reagindo ao longo desse evento, né, uma comédia dark com elementos de romance e terror, é realmente assim sensacional, é puro carisma. O momento em que a androide tem que escapar da polícia porque ela é incapaz de mentir e ela começa a falar toda a verdade, só que em alemão, é uma das grandes cenas de 2025, muito disso por parte da grande performance da Thatcher. Wagner Moura, por O Agente Secreto. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Adrien Brody, por O Brutalista. Stupid. But most importantly, ugly. Everything is your fault. Michael B. Jordan, em Pecadores. How you feeling? Well, you lost a lot of blood. Oh, yeah. Yeah. Ethan Hawke, por Blue Moon, Música e Solidão. The show is going to have the scope of a novel. It will be the greatest challenge you've ever had as a composer. And what grounds it all, what lets the audience enter the story, is the girl. E o vencedor, Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra. Point for my daughter, right. Willa. If you can't answer what time is it, I cannot give you the rendezvous point. This is a key tenet of the rebellion. I'm surprised you can't name it. I don't know if you are. Pode parecer meio clichê, né, falar do DiCaprio, das performances dele, mas fazia tempo que eu não vi o DiCaprio tão inspirado que nem nesse filme aqui. A gente subestima o quão bom ele é como um ator de comédia. A gente viu muito disso no Lobo de Wall Street, no Era Uma Vez em Hollywood, e aqui, né, no papel do Bob Ferguson, um revolucionário que já teve os seus dias de glória deixados pelo passado, que é muito abestalhado, que é uma versão meio que moderna do The Dude, do Jeff Bridges, do Grande Lebowski. Eu fiquei impressionado com o trabalho dele, principalmente nas intermináveis conversas de telefone que ele tem com a Central dos Revolucionários. Um excelente trabalho do DiCaprio, uma das melhores performances que ele já entregou. Eu também queria fazer duas menções honrosas, pessoal. Primeiramente, na categoria de melhor ator, uma menção pro Indy, interpretando ele mesmo em Bom Menino, que é o filme de terror estrelado por um cachorro. E na categoria de ator coadjuvante, não tem como dividir esses dois, é meio que uma menção dupla. É o Vincent D'Onofrio e o Liev Schreiber em Ladrões, do Darren Aronofsky, onde eles fazem aquela dupla de capangas judeus ortodoxos que estão sempre juntos, sempre dialogando e atuando de uma forma conjunta. Duas performances muito, muito memoráveis em um filme que eu gostei bastante também, que vai ter algumas menções aqui. Indo para um lado mais técnico agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha em melhor design de produção. Frankenstein, O Brutalista, A Avaliação, Mickey 17 e o vencedor, Balada de um Jogador.
Pois é, Balada de Jogador não é um filme que eu gostei muito, eu inclusive acho que ele tem vários problemas na história, no roteiro, mas não dá pra negar que visualmente ele é um milagre. Eu fiquei muito impressionado da forma como o Edward Berger e a equipe de design deles, que é formada aqui pelo Jonathan Holden e a Zoe Lee Taknaga, capturam essa atmosfera muito perigosa e acolhedora também dos cassinos de Macau. Desde a decoração de cada quarto de hotel até os momentos que caminham mais pelo surrealismo, essa jornada do Colin Farrell, eu fiquei absolutamente encantado com a parte estética desse filme. Então, apesar de ele não ser tão bem sucedido em história ou como um filme em si, eu considero esse aqui o melhor trabalho de design de 2025. Dan Lautzen por Frankenstein, a Autumn Durald Archipel por Pecadores, o James Friend, Balada de um Jogador, Par M. Ekberg por Telefone Preto 2 e o vencedor Adolfo Veloso por Sonhos de Trem. Eu não estou escolhendo Sonhos de Trem só porque o diretor de fotografia é brasileiro, não, mas isso é muito legal também, mas é o fato de que esse filme é deslumbrante, a forma naturalista como ele captura essas imagens de florestas, de trem, de virada do século, me deixaram realmente assim, grudado na tela. É um filme belíssimo, que busca diversas inspirações no cinema do Terrence Malick, no estilo de captação do Roger Deakins também, para criar algo magnífico, lindíssimo. Eu torço muito para que o Adolfo Veloso vá longe nessa temporada de prêmios, mas eu também dou um destaque muito grande para todos os outros 4 que eu selecionei aqui, porque foi realmente um ano maravilhoso para a direção de fotografia. Arjun Bazin por A Grande Viagem da Sua Vida, Kate Hawley por Frankenstein, Alexandra Barney por Quarteto Fantástico Primeiros Passos, Amy Westcott por Ladrões e a vencedora Colleen Atwood por Uma Batalha Após a Outra. Já é a segunda vez que a Colleen Atwood ganha aqui no canal, ela venceu ano passado pelo Beetlejuice, e aqui num trabalho totalmente diferente. É um filme contemporâneo, não é um filme de grandes mirabolâncias, por assim dizer, mirabolância é uma palavra, na confecção de figurinos, mas em nenhum outro filme desse ano eu vi o figurino compor tão bem o personagem que nem esse daqui. Seja naquele visual militar do Lockjaw, no visual desleixado do Bob Ferguson com aquele roupão vermelho, a touca e os óculos, mas principalmente, né, eu fiquei pensando muito na imagem que é o pôster da Chase Infinity com aquele tutu, né, aquele vestidinho que ela tá indo usando pro baile, e aquela jaqueta de couro por cima. Isso define completamente aquela personagem, né, o espírito rebelde, adolescente, a ideia de que é uma princesa a ser resgatada, mas com uma jaqueta de couro, para definir também aquele lance do revolucionário, da transgressão também. Eu gosto muito do que a Atwood fez aqui, não é à toa, ela é uma das melhores figurinistas na atualidade, e eu sempre gosto de destacar o trabalho de figurino contemporâneo, né? A gente sempre vê no Oscar, é sempre fantasia ou de época que acaba levando essas categorias, então fica aí um destaque para Uma Batalha Após a Outra. Joe Murphy por A Hora do Mal, Brett Bachman e Josh Etier por Acompanhante Perfeita, Andrew Westblom por Ladrões, Michael P. Shawyer por Pecadores e o vencedor Stephen Mirioni por Fórmula 1, o filme. Filme de corrida e montagem é sempre uma combinação perfeita. Eu já vi filmes como Rush, Ford vs Ferrari, até o próprio Ferrari aí do Michael Mann, com grande trabalho de edição e controle de cenas e ângulos durante corridas. E não é diferente com o Fórmula 1, que tem a visão precisa do Joseph Kosinski, sequências de corrida muito complexas, e o que destaca para mim aqui no Fórmula 1, sequências de montagem. A gente tem muita passagem de tempo, feitas principalmente com músicas e canções, onde o trabalho do Mirioni na montagem realmente excede, né? Ele é um filme longo, mas que tem um ritmo excepcional. Pecadores, A Hora do Mal, Extermínio, A Evolução, Superman, do James Gunn, e o vencedor, o Frankenstein, do Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro é um dos melhores no que diz respeito à criação de mundos e também criaturas. E eu fiquei com uma grande expectativa para ver como seria a criatura de Frankenstein dele, que é um projeto que ele já está desenvolvendo há muito, muito tempo, e não decepcionou. Eu acho que a transformação do Jacob Elord na criatura dá luz a um personagem que é um monstro, sim, né? Ele tem aquelas características que a gente já está acostumado a esperar, mas ele tem uma delicadeza e uma beleza também, que é típico do Guillermo del Toro, favorece muito a performance do Elord e até a evolução do personagem, né? Porque ele chega como um grande bebê gigante, ele não tem cabelo, e aí ele vai crescendo até virar quase uma imagem meio emo, né, cabeluda, meio de uma estrela do rock, mas que também tem aquelas cicatrizes que são bem mais delicadas dessa vez, e eu apoio a justificativa do Del Toro de ter feito isso, porque o Victor Frankenstein do Oscar Isaac de fato se enxerga como um artista. Ele não faria o monstro Frankenstein todo rasgado e cicatrizado igual as versões clássicas que a gente já está acostumado. Então é uma reinvenção muito bem feita, muito bem acertada. Missão Impossível, o acerto final, O ônibus perdido, Superman de James Gunn, Tron Ares e o vencedor, Avatar Fogo e Cinzas. Bom, o que mais eu tenho pra falar sobre os efeitos visuais de Avatar, né, pessoal? Parece que eles ficam melhores a cada filme, já eram muito bons em 2009, sobrenaturais em 2022 com o Caminho da Água, e o Fogo e Cinzas é mais um passo no futuro do que a tecnologia de captura de performance e criação de cenários virtuais é capaz de oferecer. Eu destaco aqui, claro, não só o uso do fogo, dos ambientes com essa paisagem vulcânica, mas de como eles realmente aperfeiçoaram a criação de um rosto com a varangue da Ona Chaplin, que além de ter uma grande performance, tem o visual mais marcante de qualquer personagem Na'vi que a gente já viu no universo de Avatar. Então, no que diz respeito a efeitos visuais, foi mais uma questão de encontrar outros 4 filmes para preencher essa categoria, porque o vencedor, obviamente, seria o Avatar. Bailarina do universo de John Wick. Pecadores. Fórmula 1, o filme. Premonição 6, Laços de Sangue. E o vencedor, O Lobisomem. Pois é, eu não esqueci do Lobisomem, tá? Eu vi esse filme em janeiro e desde que eu assisti ele, eu sabia que ele seria um forte candidato a vencer melhor som. A gente tem trabalhos aqui impressionantes, né? O Fórmula 1 quase levou essa categoria, mas eu gosto muito da forma criativa como Lee Whannell e a equipe de som deles usaram isso no Wolfman da Blumhouse, que, de novo, não é um filme perfeito, não é um filme tão bem sucedido, mas quando ele acerta, ele acerta. E eu destaco aqui a forma como os sentidos do protagonista vão tendo essa transformação através do som. Primeiramente, porque ele para de ouvir a voz da mulher dele, né? A gente acompanha momentos onde o diálogo da Julia Garner literalmente se transforma em ruídos, em barulhos abafados, mas a cena que garante a vitória pra mim é a que eu destaquei aqui, é quando o protagonista tá ouvindo um barulho de batidas que ele não sabe de onde vem, ele vai vasculhando pela casa e aí ele descobre que tá vindo de dentro de um armário, que é na verdade uma aranha andando na parede, só que ele tá ouvindo as patinhas da aranha como se fossem grandes tambores na cabeça dele, né? Reforçando que os sentidos agora são muito mais aguçados. Isso é o som sendo usado de forma criativa e inovadora. Young Fathers, por Extermínio, a Evolução. O Alexandre Desplat, por Frankenstein. O Nine Inch Nails, por Tron Ares.
Ludwig Göransson por Pecadores. E o vencedor, Jonny Greenwood, por Uma Batalha Após a Outra. Que briga dificílima, pessoal, entre o Göransson, que trouxe aí uma rock opera de blues de vampiros com o Pecadores, que é uma das trilhas que eu mais ouvi esse ano, mas aí chegou o Jonny Greenwood com a sua trilha atonal ensurdecedora e enlouquecedora para Uma Batalha Após a Outra, que é basicamente um piano descontrolado que às vezes está tocando por 10, 15 minutos sem parar. É a música da paranoia, da tensão, do humor acidental também, que inclusive garante uma das melhores cenas que eu vi nesse ano inteiro, que é a perseguição de carro pelo mar de estrada no clímax, né? Onde é aquela música intensa e maluca dele tomando conta do cenário. Eu não sei se Greenwood vai ser capaz de faturar o seu primeiro Oscar esse ano, ou se vai ser o terceiro do Ludwig Göransson, né? Mas vai ser um desses dois. A minha escolha é o Greenwood, que já tem feito trabalhos inacreditáveis desde que ele começou a colaborar com o Paul Thomas Anderson, e esse daqui é um dos melhores, com toda certeza. Just Keep Watching, da Tate McRae para Fórmula 1 no filme. Pale Pale Moon, de Pecadores. As Alive As You Need Me To Be, do Nine Inch Nails para Tom Ares. E o vencedor, I Lied To You, de Pecadores. Nas grandes cenas de 2025, eu escolho, né, a perseguição de carro de Uma Batalha Após a Outra, mas também, né, uma que fica pau a pau, talvez seja a cena do ano, é o momento em que o Miles Catton, essa revelação de Pecadores, faz um número musical que mostra o poder da música e de como ela transcende, né, o futuro, o passado e o presente, e a gente tem essa performance inacreditável em Pecadores, onde elementos do passado, do futuro, de outras culturas aparecem. É uma música extraordinária, né, a letra, a performance do Catton, como a parte instrumental do Ludwig Göransson literalmente faz algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que eu nunca tinha visto assim num filme, né, essa cena especificamente. É um momento maravilhoso que grita o que é cultura e o que é arte e o que o cinema pode fazer. David Koepp, por Código Preto. And each of us makes a resolution, the way you might at New Year. Some personal issue that needs to be addressed. I resolve to quit smoking, for example. Oh, this is some groundbreaking shit, George. Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. No, you called me. Do you understand that, you fucking retard? You called me. I need to find my daughter. Zach Cregger, por A Hora do Mal. Any sense at all? We're talking about 17 kids in one classroom. What happened in that classroom? Why just her classroom? Why only hers? J.T. Moner, por A Longa Marcha. They say you shouldn't make friends on a long walk, but fuck it, I sort of like you three. Even you, Olsen. Fuck off. No, I'm serious. Hey. A short friendship is better than no friendship, right? That's what E a vencedora, Nora Garrett, por Depois da Caçada. All your generation, everyone in your generation, you're so tight. Again, thank you. Perfect. Exemplar. What are you scared of? Scared of saying the wrong thing or offending someone? When did offending someone become the preeminent cardinal sin? O filme mais subestimado de 2025, pessoal, chegou aí com uma grande promessa, mas teve uma recepção crítica vergonhosa, na minha opinião. Eu não entendi por que esse filme não está sendo tão falado, não foi tão bem elogiado quanto outros desse ano, e eu diria que o segredo do sucesso dele é o roteiro da Nora Garrett, é um roteiro de estreia que traz uma história difícil, complexa, com muitos diálogos, é muito verborrágico, às vezes até num sentido que eu entendo que pode cansar algumas pessoas, mas como um estudo de personagem, um estudo de situação, eu fiquei completamente entretido, eu adorei tudo
que o Depois da Caçada está tentando dizer, a discussão que ele propõe e a maneira como isso afeta todos os personagens aqui, com destaque para a protagonista da Julia Roberts. Kleber Mendonça Filho, por O Agente Secreto, Ryan Coogler, por Pecadores, Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra, Benny Safdie, por Coração de Lutador, The Smashing Machine, e o vencedor, Luca Guadagnino, por Depois da Caçada. Mais um elogio grande aí para Depois da Caçada é a direção do Luca Guadagnino, que é um cara que vem alternando estilo e gênero de uma forma brilhante nos últimos anos. Eu tenho que destacar o Depois da Caçada porque ele é um filme de diálogo, ele é um filme de conversas, mas nenhum outro filme de 2025, e na verdade poucos filmes dos últimos 10 anos mostraram um domínio tão grande de onde colocar a câmera, de quando trocar de ângulo, de quando trocar a perspectiva de um personagem para um plano detalhe, para uma tomada de primeira pessoa, tão bem que nem o Guadagnino nesse filme. Sério, é um desses filmes que me lembrou o estudo de mise-en-scène e o estudo de posicionamento de câmera, porque às vezes você tá num diálogo entre a Julia Roberts e a Iowa Edebiri, por exemplo, e a câmera fica em primeira pessoa, e a câmera tá num plongé, e a câmera destaca uma coçada de ombro ou uma mão se fechando. É um uso muito inteligente de como o cinema pode transcender o teatro, né? Esse roteiro Depois da Caçada poderia ser uma peça, mas através da câmera e da visão do Guadagnino, ele se transforma numa experiência que pra mim foi gigantesca, né? E é engraçado que o Guadagnino vem do ano passado numa direção super cinética e visual com Rivais, e aqui ele é o básico do básico, diálogos, mas onde a câmera e a visão estão contando a história de uma maneira muito, muito alucinante, na minha opinião. E agora, finalmente, pessoal, melhor filme. A gente chega em melhor filme com um top 15, né? Eu vou começar do último para o primeiro lugar, meus 15 filmes preferidos de 2025, começando em 15º lugar com Nouvelle Vague, do Richard Linklater. Que grande ano Linklater teve em 2025, mas esse daqui, né, um filme sobre os bastidores do acossado e a revolução de linguagem e estilo que a New Wave francesa trouxe nos anos 60 com Jean-Luc Godard e o François Truffaut, é um desses filmes que mostra, assim, a paixão por trás de fazer cinema, a maneira como um set e um roteiro consegue ser formulado. Eu me diverti bastante, é um desses filmes que me lembra os tempos de faculdade e a diversão absoluta que é fazer um filme no modo guerrilha. Em 14º lugar, o Fórmula 1, o filme do Joseph Kosinski. Esse é um filme que cresceu muito pra mim em revisão, pessoal. Eu até dei uma nota 7 pra ele quando eu assisti pela primeira vez aqui no canal, mas quando eu assisti de novo, principalmente no D-Box, e fui, né, absorvendo e entendendo melhor o que ele quer ser, esse grande espetáculo de verão, eu consegui gostar muito mais dele. Eu adoro a direção do Kosinski, a forma alucinante como o espetáculo das corridas transcende pelas telas, a performance incrível do Brad Pitt, a trilha do Hans Zimmer, é de fato o Top Gun da Fórmula 1 em todos os sentidos possíveis. Em 13º lugar, Extermínio, a Evolução, do Danny Boyle. A gente esperou muito tempo pelo retorno do Danny Boyle ao universo de zumbis que ele ajudou a revolucionar, né, desde o primeiro 28 dias depois. E esse daqui é um filme bem diferente, né? Eu fiquei impressionado em como ele é focado muito mais num drama familiar e um coming of age do que uma história de zumbis tradicional. Ele é, obviamente, muito bem sucedido no terror, no gore, na violência, mas o sucesso dele, pra mim, o segredo desse sucesso tá no trabalho excepcional de personagens, na concepção de mundo através de celulares iPhone com câmeras adaptadas, garantindo aí uma experiência realmente assim que é uma das melhores que o Boyle proporcionou em muito tempo. Em 12º lugar, Bugônia, do Yorgos Lanthimos. O Yorgos é um cara que eu gosto moderadamente, eu não sou doido pelo trabalho dele nem nada, mas o Bugônia talvez seja o melhor dele que eu assisti. Eu gostei de como esse filme de sequestro escalona para algo muito maior, muito mais perigoso e
surpreendente também, né, com essa grande performance da Emma Stone, o trabalho de elenco aí com o Jesse Plemons e principalmente a reviravolta, né. Eu gosto muito do final do Bugônia, eu sei que ele dividiu opiniões, mas através do humor ácido, do trabalho do Yorgos, que é um pouco mais contido, ele não é muito no visual, ele é mais na direção de elenco, eu gostei e aproveitei cada minuto desse daqui. Em 11º lugar, Sonhos de Trem, do Clint Bentley. Esse é um daqueles filmes que pode parecer um saco quando você escuta a premissa dele, quando você vê sobre o que ele é, mas ele é uma experiência que te pega pelo colarinho e não larga, muito pela fotografia muito acertada do Adolfo Veloso, pela visão do Bentley, pela ótima performance central do Joel Edgerton. Eu considero esse daqui um filme caloroso, aconchegante, atmosférico e que, através de uma narração muito bem escrita, muito bem acertada, garante uma jornada transformadora, belíssima e que é um daqueles filmes que você nem acredita que era Netflix, dado o valor cinematográfico que ele tem em cada fotograma. Em 10º lugar, é um filme que eu não comentei aqui no canal, que eu assisti literalmente ontem, mas que não tem como deixar de fora, porque eu realmente gostei muito. É o Blue Moon, Música e Solidão, do Richard Linklater. Olha só, 2 filmes do Linklater no meu top 15, ele realmente trouxe um ano excepcional, e esse daqui é um filme de câmara, ele é quase uma peça também, ele é uma história sobre o letrista Lawrence Hart, que é vivido de forma brilhante pelo Ethan Hawke, que talvez seja a melhor performance da carreira dele. É um filme totalmente chegado em diálogo, em performance e um sentimento muito difícil que ele está tentando capturar nesse filme, onde o Hart obviamente sente muitos ciúmes e tristeza pelo fato de que o colaborador atual dele, né, o Dick Rogers, que é vivido pelo Andrew Scott, tá tendo o maior sucesso da carreira dele sem a presença dele. Então, eu gosto das conversas, eu gosto do roteiro e também da atmosfera de bar que o Linklater criou nesse filme. É quase, eu posso dizer que é quase um epílogo da trilogia Before, né? Ele compartilha muitos temas, muito do estilo daqueles filmes também. Não percam o Blue Moon quando ele chegar comercialmente aqui no Brasil. Em 9º lugar, Acompanhante Perfeita, do Drew Hancock. Esse é o meu estilo de filme, eu adoro uma boa história de androide, de inteligência artificial, mas aqui num contexto de comédia romântica, por que não, e um pouco de terror. O Acompanhante Perfeita é uma evolução do Megan, basicamente. Ele conseguiu ser o que eu esperava que o Megan 2.0 não conseguiu atingir. Tem aí um roteiro muito esperto, uma mistura de suspense e comédia que funciona super bem, tem ótimas reviravoltas, mas principalmente 2 performances centrais muito boas, com a Sophie Thatcher, que eu já elogiei bastante aqui, mas também o Jack Quaid, que eu considero um dos atores mais carismáticos da geração dele. Em 8º lugar, O Brutalista, do Brady Corbett, um dos únicos filmes da temporada passada aqui na lista, que só estreou no Brasil em fevereiro. Eu gosto muito de como Corbett tentou criar um épico à la anos 70, à la Hollywood daquele período, numa experiência de 4 horas com intervalo, numa grande saga sobre um arquiteto que está tentando criar sua própria fortuna e reputação nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito do roteiro desse filme, eu gosto da escala e da visão bem apaixonada que ele tem pela arte, pela busca de felicidade desse personagem aqui, o Laszlo, vivido pelo Adrien Brody. Em 7º lugar, Frankenstein, do Guillermo del Toro. Eu falei várias vezes aqui que o Del Toro tá num caminho de me reconquistar, né, depois de Colina Escarlate, A Forma da Água, e agora ele chega aqui, né, não só com o Pinóquio de uns anos atrás, mas com esse Frankenstein, que eu considero uma boa adaptação do livro da Mary Shelley. Ele tem suas mudanças, claro, mas ele contou uma história muito linda, né, visualmente, esteticamente, é um dos grandes trabalhos do Del Toro, as performances são excelentes, o Jacob Elordi como a criatura tá excepcional, e eu acho que ele consegue preservar os temas de uma maneira que às vezes brinca até com o tema do super-herói. Eu gosto de como a criatura é muito forte e poderosa nesse filme, mas também com um lado dócil e sensível sobre quem é realmente o monstro nessa história, sobre essa narrativa que lida muito dos dilemas entre pais e filhos. Eu absolutamente gostei do Frankenstein. Você sente que é um trabalho de paixão que está há muito tempo cozinhando na cabeça desse cara.
Em sexto lugar, A Longa Marcha, Caminhe ou Morra, de Francis Lawrence. Francis Lawrence é um dos diretores mais subestimados de Hollywood. Ele fez um grande trabalho com as continuações dos Jogos Vorazes, com Constantine, Eu Sou a Lenda. Esse daqui é o melhor filme dele, na minha opinião. É uma grande adaptação de Stephen King, uma premissa que eu realmente não enxerguei o potencial dela quando me falaram sobre o filme, né? Sobre essa competição onde os garotos têm que andar literalmente até só sobrar um, até as pessoas começarem a morrer. E é um filme belíssimo. Eu acho que ele consegue pegar aquele aspecto de relação de personagem, de bromance, que a gente já viu em grandes contos do King, como Conta Comigo ou até Um Sonho de Liberdade. Tem um excepcional trabalho de elenco. David Johnson e o Cooper Hoffman na liderança são grandes personagens, grandes atores, e um filme que é tenso, que é apavorante, mas que é muito, muito emocionante também. Em quinto lugar, O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, o filme do momento, né, o filme brasileiro que tá aí sendo grande destaque em listas e premiações dos Estados Unidos. É pra mim o melhor filme do Kleber Mendonça Filho, com toda certeza. Eu gosto de como ele é um filme que desafia a sua expectativa, ainda mais pelo título. Você pensa que é um filme de espionagem sobre ditadura, ele é algo totalmente diferente, usando o contexto e os tropos desse tipo de gênero numa história que realmente eu considero surpreendente, emocionante, com uma maravilhosa recriação de época da Recife dos anos 70, uma grande performance do Wagner Moura também, e um filme que realmente, assim, surpreendente, né? Ele mistura o melhor da cultura nordestina, brasileira, enquanto ele tá claramente olhando para o cinema hollywoodiano dos anos 70 no melhor sentido possível. Em quarto lugar, A Hora do Mal, do Zach Cregger. Esse também foi um grande ano pro terror, pessoal. Tem muitos filmes de terror na lista. E depois do Barbarian, eu já tô de olho no que o Zach Cregger pode ser capaz de fazer. Aí a gente chega com Weapons, que é uma história com uma premissa muito forte. O que acontece quando 27 crianças desaparecem misteriosamente ao longo da madrugada. E aí ele te dá uma narrativa estilo Magnolia, onde histórias diferentes de personagens vão se cruzando para revelar um grande mistério, uma grande reviravolta, e é muito bom o trabalho de personagens, o uso do terror, a grande surpresa final. É um daqueles filmes onde você sente que tudo pode acontecer, e isso acontece pelo grande domínio do Cregger e o elenco formidável que ele reuniu. Em terceiro lugar, Depois da Caçada, do Luca Guadagnino. Mais uma vez, filme muito subestimado, uma história difícil que tá falando, obviamente, aí sobre uma acusação de assédio sexual, onde você não sabe quem está falando a verdade, quem é o culpado. Então você tem um grande estudo, uma direção afiadíssima, uma das melhores performances que a Julia Roberts já entregou em toda a sua carreira. E eu volto aqui a dizer, assistam Depois da Caçada. Esse filme passou meio batido, mas ele merece ser conferido. Eu vou dizer que foi uma briga muito boa pelo primeiro e segundo lugar. Eu quase considerei um empate em técnico aqui, mas eu vou deixar aqui em segundo lugar o Pecadores, do Ryan Coogler, que é um triunfo de cinema original para quem gosta de gênero, né? É um filme de vampiros, mas é também um filme sobre o blues nos Estados Unidos, sobre a relação de personagens, e é o melhor dos dois mundos pra mim. Quando esse tipo de filme acerta e é um sucesso ainda por cima, eu fico esperançoso com o futuro de Hollywood, porque ele é um filme de gangster, um filme de música, um filme de vampiro, um terror gótico. Quase tudo aqui está presente no Pecadores e ele entrega isso de uma forma excepcional. Talvez seja o melhor filme do Ryan Coogler também, que é outro diretor que eu não vejo a hora de ver o que mais ele vai fazer. E em primeiro lugar, claro, eu tenho que colocar Guerra dos Mundos com Ice Cube. Brincadeira, eu sei que eu sempre faço essa piada todo ano, né? Eu coloco o pior filme do ano de primeiro lugar de brincadeira, mas pra mim não teve jeito. É uma batalha após a outra do Paul Thomas Anderson, esse grande filme que é um épico de ação, um filme de família, uma comédia de gêneros também. Eu vi algumas interpretações que eu considero meio equivocadas sobre o filme, sobre a ideologia que ele opta, mas eu acho que ele é de fato assim, um filme que tem uma força muito grande pelo período político dos Estados Unidos, claro, mas ele não é definido só por isso. Eu acho que ele é uma história sobre como o sistema
falha de todos os lados. E você tem essa perseguição implacável onde um homem que não tem mais as habilidades que ele tinha, não tem mais os recursos que ele tanto dominava, tenta encontrar a filha dele, só que na verdade ele meio que não faz nada no filme, né? A filha dele meio que se salva sozinho, por assim dizer, mas isso garante aí um tremendo trabalho de direção do Paul Thomas Anderson, um grupo de personagens muito coloridos, muito divertidos, que vai alternando, mais uma vez, o pânico e a paranoia com uma comédia dark que o PTA sempre foi capaz de fazer ao longo da carreira dele. Talvez esse seja, finalmente, o Oscar que o Paul Thomas Anderson tá há tanto tempo penando para ganhar. Mas é isso, pessoal, esse é o meu vídeo de melhores do ano. Eu agradeço a vocês que assistiram até o final. Esse tipo de vídeo é sempre um pouquinho mais longo. Agradeço também, claro, todo mundo que assistiu, comentou, curtiu e interagiu com todos os vídeos aqui do canal. 2025 foi um ano que começou muito ativo e foi ficando menos ativo por conta de outras questões, né? Eu tenho outros trabalhos, eu tenho um programa aí, o Oeste Cultura, que tá rolando todo sábado também. 2026 vai ser provavelmente um ano mais devagar, com menos vídeos, mas nem por isso o canal vai deixar de existir de forma alguma. Tem alguns planos e projetos que eu ainda preparo aqui pro YouTube, que eu vou falar daqui a algum tempinho, mas de qualquer forma eu agradeço mais uma vez por mais um ano, por mais filmes, comentários, retrospectivas. Em 2026 a gente volta aí com muito mais. Deixe os comentários depois, pessoal. O Oscar de vocês, os melhores do ano de vocês, quais foram seus filmes preferidos de 2025? Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até o próximo ano.